Com licença, senhor presidente. Boa noite, colegas. Boa noite, colega vereadora. Então, hoje, nós, como já foi mencionado aqui pelos colegas, tão importante, né? Mas também gostaria de falar e mencionar e convidar a todos, né, para participar da semana que ali nós estamos com o nosso município completando 60 anos. Então, temos uma festividade aqui toda, onde hoje nós tivemos ali o grupo do coral, representante do coral Primavera, tivemos o grupo do turismo, também representantes ali estiveram junto conosco hoje para convidar, da cultura estiveram para fazer um convite especial. Então, sexta-feira, dia 30, temos a abertura, o jantar italiano, né? Então, que todos participem. É muito bom ver a população participando, principalmente numa festividade que é nossa, de todos nós, né? Gostaria de iniciar a minha fala, então, hoje, falando sobre um projeto, que é um projeto que falei já em campanha e também no meu mandato anterior. E continuo falando, mas o que eu falo, que muitos projetos a gente fala por muitas vezes e a gente estuda muito porque cada vez a gente vê que necessita ser ampliado. Então, gostaria de falar um pouco sobre o projeto que vem de acordo para portadores de transtorno de espectro autista. Então, a gente tem conversa com muitos pais, famílias que têm, né, um familiar que tem esse transtorno, e a gente sabe o quanto precisa, né, de auxílio, o quanto precisa estar preparado, a família toda precisa desse amparo. Então, a gente sabe que, falando do autista, existem terapias, né? Eu já falava aqui sobre o cordão, né? O cordão isso é algo que a gente vai colocar em prática no nosso município. A carteira do autista também tenho agendado lá na PAI para conversar com a assistente social da PAI. Já entrei em contato em Florianópolis com a responsável da PAI. Depois conversei com uma outra senhora em outro departamento, onde eles emitem essa carteirinha. Essa carteirinha ela é uma carteirinha gratuita, ela não tem nenhum custo, só que quem vai emitir todos os dados tem que ser uma entidade que também saiba o que está colocando. Então, nós temos a Câmara de Vereadores aqui também, que teríamos, né, quem sabe, porque a Câmara de Vereadores ela pode ser aberta para a população para muitas atividades, né? Porém, essa atividade, essa forma, é importante que alguém que faça, alguém que saiba e que compreenda toda a parte do diagnóstico médico. Então, por esse motivo que essa semana tenho agendado na PAI, para conversar lá com a assistente social, com os responsáveis da PAI, para que que a gente consiga cadastrar a nossa PAI, para assim as famílias dos autistas conseguirem levar todo o diagnóstico do médico lá, aí a assistente social vai fazer toda a checagem, se realmente aquilo realmente confere com os parâmetros que necessita, para depois emitir, encaminhar essa documentação e vir a carteirinha do autista realmente, né? Então, você já coloquei aqui quais são o porquê dessa carteirinha, o porquê do cordão, mas hoje eu vou falar de uma outra técnica. Hoje eu vou falar de uma terapia ocupacional que é a ecoterapia. A ecoterapia, eu fui procurado por alguns pais de crianças autistas e realmente é uma busca incessante, assim, porque cada atividade que vem, quanto mais atividades, e eu participei em Maravilha, junto com professores, com pais, mães que estiveram naquela noite, e eu saí de lá com um dos aprendizados que eu tive, porque no autismo eu acredito que quanto mais tu lê, mais tu aprende. Eu saí de lá aprendendo mais e sabendo que na nutrição, né, lá tinha a profissional nutricionista, e a nutricionista, ela colocou lá os alimentos que devem ser oferecidos e ofertados pro portador de autismo. Que esses alimentos, eles auxiliam no tratamento, auxiliam no dia a dia do adulto, da criança, do jovem, né? Que hoje a gente não é só a criança que é identificada, e sim tem adultos que estão sendo identificados com autismo, né?
Então, assim, isso é muito importante. E eu senti a necessidade de falar para vocês e para quem está nos ouvindo o que é ecoterapia. A ecoterapia, ela é conhecida como terapia assistida por animais ou terapia com cavalos. É um tipo de tratamento terapêutico que utiliza o contato com a natureza e especialmente com cavalos, como parte do processo da reabilitação física, emocional, cognitiva, social de pessoas de diferentes tipos de necessidades especiais. Então, o que traz de benefícios a ecoterapia? Ela envolve profissionais, ela é multidisciplinar, ela traz, assim, na montaria, na terapêutica, ela traz movimento tridimensional do cavalo, estimula as articulações e ajuda no desenvolvimento para ter equilíbrio da pessoa portadora de autismo. O estímulo emocional e social, então, a interação com o animal e a equipe promove uma autoestima, uma concentração e ajuda no desenvolvimento motor. O contato com a natureza, o ambiente natural, né, em que a ecoterapia ocorre, também contribui para a redução de estresse e melhora o bem-estar geral de todos, de quem está lá e da família. Então, assim, quem pode se beneficiar? Pessoas com deficiências físicas, com paraplegia cerebral, lesões medulares, pessoas com autismo, síndrome de Down, TDAH, indivíduos com transtornos emocionais, psicológicos, depressão, e pessoas em reabilitação motora ou cognitiva, que tiveram alguma perda de movimento por um acidente, pode fazer. Mas aonde que eu quero chegar? A ecoterapia, eu digo que eu me sinto tão feliz em chegar aqui e dizer isso hoje, e eu pensei em vários momentos em se eu viria a falar isso ou não, né? Mas a alegria que vem dentro da gente quando a gente consegue, principalmente para um número de pessoas que precisam tanto. Quando eu fui procurado por alguns pais, a gente sentou com a secretária Leandra, depois a gente sentou com o senhor prefeito junto, e o prefeito sensível, porque ele também tem uma ligação muito com um familiar que tem também, e ele mesmo dizia naquele dia, naquela ocasião, que realmente ele sabe o que é. E ele me disse no momento: Edmara, vamos fazer o estudo primeiro, precisamos fazer um estudo, porque a saúde é tanto por cento, né? É 25% que a gente pode gastar. Então, nós precisamos sim fazer isso, né? E é de direito e é lei, né? Mas assim, claro que tem casos que assim, tem municípios que não auxiliam. Aí os pais, o que eles fazem? Eles têm que entrar judicialmente, daí lá vai o juiz e diz, olha, assim, deve ser pago e tal. Mas para que isso, né, gente? Se é de direito, se é de lei, e se está ali, se é para o bem, por que não, né, gente? Então, assim, foi feito um estudo, né? Nesse estudo, algumas coisas, sim, quando a saúde ela tem uma parte, uma fatia, ela tem que ser tirada para ser dada para outra, né? Então, quando tive o retorno do senhor prefeito, quando me chamou, ele e a Leandra, que são, né, a Leandra que está à frente da saúde, me dizendo de que sim, haviam feito todo um estudo e de que sim, Caibi iria começar o início de fazer o processo para contratação de um local que atenda as pessoas que necessitam. Então, para mim e para todas as famílias foi uma alegria enorme. Isso é muito importante, gente. E não seria diferente isso. Só que tudo, nós vereadores também, nós não podemos pensar que tudo é para ontem, né? Eu peço hoje, tem que ser hoje. Não, a gente precisa entender que a saúde pública ela é. Então, na semana passada, inclusive, um dos representantes um pai e uma mãe, juntamente com o seu filho, a gente foi até a saúde, conversamos com a Leandra explicou como vai ser todo esse procedimento agora, mas tem critérios, né? Tem todos os critérios. Quem vai ter direito? Aquele indivíduo, aquele paciente que foi para o neurologista, que o neurologista lá indicou que seria que a terapia, ecoterapia, ela deve ser usada e deve ser administrada para aquele paciente. Aí sim vai ser já está sendo visto, né, esse credenciamento
com um local onde tenha esse tratamento e que tenha profissionais multidisciplinares para dar esse atendimento. Então, é uma vitória para os autistas de Caibi, é uma alegria para todos nós, e a gente fica muito emocionado com isso, porque é muito importante, e porque nós queríamos que talvez as famílias não precisassem buscar, né? Mas a gente sabe que cada vez mais os diagnósticos estão aparecendo cada vez mais. Então, o porquê a gente não sabe. A gente pode até imaginar, né? O quanto a gente está mudando, o quanto se muda, o quanto tela de celular, o quanto na gestação as mães mudaram todas as formas, né? Muitas mudanças, e que algumas mudanças para o lado ruim vêm após. Então, ninguém está dizendo aqui que isso acontece por um motivo ou por outro, mas são fenômenos, né, que acontecem, que ocorrem num determinado tempo, talvez, de vida, e que às vezes pode estar nos genes de quem, né, nasceu, mas precisamos estar ali, precisamos apoiar, precisamos estar junto com essas famílias. Então, hoje eu falo com muita alegria disso. Falar rapidamente, brevemente, do Cine, né? Já que foi falado hoje, o Cine foi pela revitalização, pela inauguração, né? Também gostaria de falar, estive lá, 32 equipes, o esporte realmente em Caibi é forte, realmente, né? Que coisa mais boa quando tu vê o povo gosta de participar, famílias inteiras, as mulheres, as meninas, se vê, né? As crianças estão crescendo dentro de uma quadra ou crescendo junto com o pai e a mãe, isso é muito importante. Dizer também que o nosso Cine, ele precisava de uma revitalização, mas também que ele ficou esquecido por muitos anos. Nem tudo é alegria, nem tudo tem lembranças boas, mas tem lembranças ruins. Parabéns a quem valorizou, parabéns a quem está valorizando, e que continuamos, né? Continuamos a valorizar o esporte de Caibi, isso é muito importante. Gostaria de falar também que a Igreja Milagres pela Fé completou 18 anos, em nome, então, do pastor Rodrigo Maia, da Juliana, mencionado também pelo colega vereador Paulo, muito bem colocado. Parabenizar essa igreja, 18 anos de muita fé, de união, como diz o pastor sempre, de reconstrução familiar, de reconstrução de famílias, porque a gente sabe o quanto as igrejas, todas as igrejas ajudam, auxiliam, né? Então, seria isso. Teria muito para falar sobre o nosso dia 5, que é o dia que a nossa Câmara de Vereadores está no calendário da semana ali das festividades do nosso município. Dia 5 é a nossa Galeria Lilás, onde nós teremos uma homenagem, né? Mas segunda-feira nós teremos sessão. Então, segunda, a gente se detém a fazer um convite especial, né, para a população. A Galeria Lilás, ela vai ser instituída aqui na nossa Câmara de Vereadores, lembrando as vereadoras, né, que já passaram por essa legislatura. E vou falar brevemente do nome delas, porque eu acho que nós temos que dizer hoje, tem que falar segunda e temos que falar também na quinta-feira, né? A Jane Alice Gotardo Zanin, que será homenageada, Ironês Mariotto Bianchini, Adrinara Toneser, a dona Hilda Pazeto, que foi a primeira vereadora em memória, Cirlei Gasparim, a Julieta Feronato, a Daiana Menin, a Ilanito Igo, a Dominga Arise, a Viviane Vox Anselmini, e agora, nessa legislatura, né, a Cristina Chiesa e eu, que estou aqui também. Então, segunda-feira a gente se detém a falar da nossa homenagem para quinta-feira. Um forte abraço a todos, seria isso, muito obrigada.